Bom, gurias, começando pelo começo, né? Queria uma avaliação de vocês nessa semana diferente que vocês tiveram de treinos aqui no CT Luiz Carvalho. O que vocês acharam mais legal? E talvez até projetando um futuro, assim, o que ainda falta para o futebol feminino ter essa estrutura sempre, assim, não só na semana do Dia da Mulher? Bom, né, na minha parte como atleta ali, para a gente é muito satisfatório poder estar aqui trabalhando no mesmo campo que o profissional trabalha. Até devido à estrutura, a gente percebe a diferença, apesar da gente ter um estádio disponível para nós, para trabalho. A gente sabe que a estrutura aqui do CT é top, então para nós foi muito bom vir trabalhar aqui essa semana. E a gente sabe que o futebol feminino caminha a passos curtos, né? Então a gente acredita que com a visibilidade, com a mídia mostrando mais o trabalho do dia a dia, a gente acredita que em pouco tempo a gente possa ter essa estrutura que hoje é a realidade do masculino. Da minha parte, né, agradecer a direção pela oportunidade de estar trabalhando aqui, que eu acho que no Brasil, se não é uma coisa inédita, né, poucas equipes abriram as portas dos CTs, das equipes profissionais do masculino para poder trabalhar, então a gente tem que agradecer. E é claro que a gente sonha, assim, em um dia ter uma estrutura como essa, mas eu acho que a gente vai ainda de passinho a passinho, né, conquistando e trabalhando muito, né, para conquistar aí o nosso espaço também. Uma pergunta para as duas. Amanhã é dia 8 de março, né, Dia Internacional da Mulher, que também surgiu numa luta das mulheres que buscavam ter os mesmos direitos que os homens, né, nas condições de trabalho. 2019, o futebol feminino vive um novo momento, né, se torna obrigatório aí para as disputas da Série A e também da Conmebol. O quão isso é importante para vocês que já têm uma carreira aí no futebol feminino e o que a gente pode falar de mudanças? O que mudou de quando vocês começaram para agora? Bom, né, para mim, que já estou com 29 anos, a diferença da estrutura e dessa visibilidade é gigante, porque quando eu comecei com 16, então a gente não dividia o mesmo espaço, não tinha tanta competição, não tinha essa visibilidade que tem hoje. Eu até falo para as meninas mais novas que elas têm que aproveitar que esse é um dos melhores momentos do futebol feminino no Brasil, né, devido a essa exigência. E é claro que é para a gente que já está há um tempo no mercado, há um tempo trabalhando com futebol feminino, para nós o mínimo já é muito. Essa diferença que, apesar de ser pequena, comparado com o futebol feminino de outros países, para a gente que viveu a precariedade anterior, isso é gigante. O que está acontecendo assim de exigências de clubes de camisa estarem tendo futebol feminino, para nós é um passo muito grande. Então, a gente fala bastante para as meninas mais novas aqui que estão começando que elas têm que valorizar cada ganho que a gente está tendo dentro de espaço. Um dia aqui no Rio Grande do Sul a gente já teve futebol, né, com as equipes tradicionais, aí, com equipes fortes, né, representando bem no cenário nacional, mas nunca um apoio como está tendo da CBF, né, em fazer a competição, porque eu acho que o mais importante é a gente ter a competição, né, e aí sim as equipes se organizarem para montar seus plantéis e entrar bem nessas competições. Então a gente precisava desse apoio também das confederações, né, então junto à FIFA aí, que vem dando um apoio grande para o futebol feminino, incentivando muito, a própria Conmebol, né, com a obrigatoriedade das equipes aí no cenário masculino, que as equipes têm que ter para poder disputar a Libertadores, e eu acho que isso é um incentivo. É claro que a gente não gostaria que fosse obrigado, né? Mas como dessa forma é um meio que a gente tem de conseguir uma estrutura melhor para trabalhar, de conseguir um pouco mais de visibilidade, campeonatos, né? Eu acho que essa forma foi um meio que encontraram assim da gente conseguir crescer dentro da modalidade. Gurias, infelizmente, no futebol feminino, às vezes a gente só dá valor quando se ganha, né? Então, a pergunta que eu faço para a Taba, principalmente, é o que mudou para vocês depois da conquista do Gauchão? E para a Patrícia, qual a importância de ter uma mulher no comando técnico? Olha, essa pergunta é até uma das mais fáceis de responder. A gente sabe, eu, no caso, estou desde o começo do projeto, né, um pouquinho ali, 2017, então a gente veio a gente caiu, voltou, e o fato de a gente ter conquistado o título fez com que também a gente hoje pudesse estar aqui, né? Então, com certeza, a gente sabe que a conquista foi algo que nos trouxe muitos benefícios. E o próprio Grêmio começou a olhar para o futebol feminino de uma maneira diferente, acho que é a maneira correta, né? E a gente está adorando, estamos encarando isso da melhor maneira possível, como profissionais, como a gente sempre quis ser, né?
E com certeza a gente sabe que a conquista nos fez chegar aqui e é com isso que a gente quer muito mais. A gente está trabalhando para que a gente possa dar maior espaço e estar entre os quartos da Série A2 é um dos nossos objetivos e a gente sabe que isso é muito importante para que a gente consiga ainda mais do que a gente já vem conquistando. Em relação a 2017, né, que eu também pude fazer parte desse início, né, do Grêmio, abrir as portas aí para a modalidade. A gente enfrentava muitas dificuldades, né, em 2017 e eu vejo assim de 2017 para 2019 uma evolução muito grande. Com toda a estrutura que a gente conquistou, é claro que o título ajudou, o título gaúcho ajudou muito, né, porque a gente sabe que o futebol é muito resultado, como tu falou, mas ainda o futebol feminino ele depende de muitas outras coisas, né? As meninas elas são muito diferentes dos homens, né? Que eu vou dizer em relação à própria base, né? O futebol feminino não tem uma base, né? Então as meninas praticamente elas chegam com 16, 17 anos, elas já caem direto na equipe adulta. Eu falo isso aqui no Rio Grande do Sul, né? Que a gente está voltando com a modalidade. Então isso é uma coisa que, por um lado, às vezes prejudica, né? Se a gente tivesse já um trabalho de base, que a gente pretende iniciar já esse ano aqui no Grêmio também, né? A gente tem as escolas de futebol, mas a gente pretende dar início a uma categoria de base. Eu acho que uma coisa vai levando a outra, né? Fica mais estruturado e fica mais fácil para nós que trabalhamos, né? Com futebol feminino. E em relação a ter uma mulher no comando, eu acredito assim que o mercado está se abrindo para todo mundo, né? E principalmente para as pessoas que já acompanham o futebol feminino há mais tempo, que vivenciam dia a dia o que acontece realmente, né? Que é muito diferente, né? Só quem está ali dia a dia vendo todas as dificuldades que a gente passa para poder entender. E eu acho que quando tem uma mulher ali junto que pode entender um pouco melhor as carências e o que as meninas precisam, eu acho que facilita um pouco, né? Não que só isso também adiante, né? É claro que a pessoa tem que estar preparada, tem que se especializar, tem que buscar conhecimento, né? Não é só chegar ali, eu sou mulher, eu vou comandar uma equipe. Não, eu acho que ela tem que se preparar bem e isso tudo, sim, com os anos todos de experiência, com as capacitações que estão tendo agora dentro do futebol, né, com os próprios cursos que a CBF está abrindo aí para todo mundo, oportunizando, eu acho que a gente tem tudo para crescer e ganhar ainda mais espaço dentro do futebol masculino e feminino, né? O Brasil é conhecido mundialmente como o país do futebol, né? Só que, infelizmente, ainda não tem essa visibilidade no futebol feminino. E esse ano, pela primeira vez, vai ter a transmissão de uma Copa do Mundo Feminino em TV aberta. Como é que vocês olham isso? Vocês veem como uma possibilidade de um crescimento? É mais um passo? Como é que vocês estão assistindo isso para o futebol feminino, né? Com certeza é um grande passo, né? Nós que trabalhamos dentro do futebol, atletas principalmente, a gente sempre espera que isso seja visível, né? Que o nosso trabalho seja mostrado e reconhecido. Então, tá passando um campeonato como a Copa do Mundo, que é a maior competição para o futebol feminino, e poder ter a oportunidade de ver isso em rede nacional. A gente sabe que isso é muito importante para o futebol, não só aqui no Brasil, mas para o mundo todo, até porque a gente sabe que as seleções estão cada vez mais fortes, o futebol feminino está forte fora do país, e isso faz com que aqui também o ajuda, né, a visibilidade aumente. Então, para nós poder acompanhar o futebol mundial através das redes nacionais vai ser muito satisfatório. A modalidade está crescendo, né, e está tendo mais visibilidade, e acredito que a gente precisa acompanhar essa evolução, né? A gente vê a seleção aí hoje com os resultados não tão bons, né, muitas críticas, mas é tudo também por causa de uma renovação que está acontecendo, né? Jogadoras que estão se renovando aí, estão aparecendo para o cenário do futebol feminino, e eu acho que tem tudo para dar certo, mas um pouco mais à frente, né? É claro que a visibilidade é importante nesse momento, né? Transmitir uma Copa do Mundo para nós inédito. Mas eu acredito assim que a seleção ainda vai ganhar alguns frutos mais ali para frente, né? Com essa mudança, com as equipes aí tendo que se preparar bem para campeonatos nacionais, eu acho que tende a servir bem mais a seleção brasileira, porque hoje o que a gente vê é ali São Paulo, né? Que sempre teve o futebol feminino muito forte e estruturado, e agora eu acredito que os outros estados devam também crescer junto, e aí sim a gente vai poder servir bem melhor a nossa seleção aí, representar muito bem aí nas competições internacionais.
Sobre esse momento de hoje, voltando lá no início, como é que foi aquele primeiro contato que vocês tiveram com os jogadores que estavam no campo do lado ali? Fala um pouquinho disso. Foi muito legal. A gente esperava que isso acontecesse, já que a gente estava aqui, né? Para a gente, como atleta, ter esse vínculo com eles, ter essa proximidade é legal, porque muitos deles são referência para a gente, né? Então, o futebol feminino, como ele não aparece tanto, o que mais aparece é o masculino, a gente acaba tendo a maioria de referência do futebol masculino, né? Mas, enfim, isso para a gente, tá vestindo a mesma camisa, tá dentro do mesmo grupo, do mesmo grêmio, e poder dividir esse momento ali de trabalho com eles foi muito bom, foi bacana. E essa cadeira onde senta o Renato, né? Senta aí o Tardelli. Faltou o Renato vir dar um oi para nós aqui também, né? Para poder conversar. Vai ter esse momento? Olha, eu acredito que possa ter algum dia, né? A gente sempre sonha, por que não, né? Se já abriram as portas do CT aqui para a gente trabalhar, que às vezes não coincide a programação, né? A gente sabe que o Grêmio jogou ontem à noite, né? Então vieram de viagem, isso era natural que a gente... ficou o pessoal da transição aqui, o pessoal que não jogou. A gente sabe que também tem um jogo aí no sábado, né? Então a gente também entende, né? Mas a gente fica muito feliz, sim, com essa abertura e com essa proximidade que os atletas, né, tiveram das meninas. Eu acho que sempre é muito bom. E para ver também que não é tão distante, né? Que eles estão logo aqui do lado e que a gente pode fazer essa integração aí. Vocês valorizaram bastante o início da obrigatoriedade dos times femininos pela parte da CBF, mas isso, de certa forma, fez com que a Série A2 ficasse ainda mais difícil, porque de 16 subiu para 36 clubes e times grandes no masculino começaram agora suas categorias femininas, né, que é o caso do Palmeiras e do Atlético Mineiro, que estão no grupo de vocês. Então, queria que vocês projetassem a partir daí, né, o que dá para a gente dizer que o Grêmio pode dar como resultado no Brasileirão, tendo Palmeiras e Atlético Mineiro no seu grupo? Palmeiras, Atlético Mineiro, Portuguesa, né, a equipe lá do Mato Grosso do Sul, que a gente também desconhece, assim, a própria vice-campeã do Paraná, né, que não é uma equipe que perdeu para uma equipe de Série A1, né, que é o Foz, que é uma equipe já tradicional do futebol feminino. Então, um grupo muito forte, que a gente sabe das dificuldades. Palmeiras abriu as portas, né, agora, mas, porém, pegou praticamente uma equipe pronta, né, da Ponte Preta. A gente sabe que tiveram alguns, né, a própria Portuguesa já disputa campeonato estadual lá o Paulistão há bastante tempo. Atlético Mineiro já teve futebol feminino há pouco tempo também, então voltou agora, né, acho que mais estruturado, mas então são equipes que a gente acompanha, né, e é claro que quando coloca uma camisa já tradicional do futebol masculino, eu acho que a responsabilidade aumenta, né, mas para nós eu acho que é bom, né. Todo atleta quer um clássico, né. Equipes é o que a gente espera, né, até quando caiu na nossa chave, Grêmio e Palmeiras, né, imagina, vamos jogar lá fora, lá na arena. Daqui a pouco, um jogo inédito para o futebol feminino, nunca teve na história do futebol feminino um jogo como esse. Então, é uma visibilidade, mas é claro que a gente está ciente que a gente precisa se preparar e treinar, trabalhar bastante, né, para conseguir trazer bons resultados. A gente sabe que da responsabilidade, né, a gente traçou um objetivo bem grande esse ano, que é voltar ao acesso da Série A1, mesmo com a dificuldade dos grupos que a gente viu que ficou grupos fortes, né, para o brasileiro. Nós, como atleta, a gente quer isso, a gente quer a dificuldade. O futebol feminino estava carente disso, a gente precisa de campeonato forte, a gente precisa dessa disputa. E é claro que com a obrigatoriedade, os clubes de camisa aparecendo no cenário do futebol feminino, para nós, como atleta, é muito bom. Que nem eu falei, todo atleta quer jogar um clássico, né? Então vai ser muito bom mesmo que a gente possa estar no cenário nacional disputando jogos como esses, né? Grêmio e Palmeiras, Grêmio e Portuguesa. Então a gente está ciente da responsabilidade, está trabalhando para que o melhor aconteça dentro do que a gente espera como expectativa, né? Patrícia, aproveitando que vocês estavam falando sobre os adversários, como é que é o processo de avaliação do futebol feminino em relação às adversárias? A gente sabe que no masculino, aí, por conta da visibilidade, os treinadores avaliam, vejam as partidas, mas no feminino, como é que esse processo ocorre?
Assim como no masculino, o feminino também, nós temos nosso analista de desempenho que faz esse trabalho para nós, que tenta ir buscar jogos, né? É claro que quando dá a gente acompanha também, né? Que como esse campeonato foi um campeonato onde equipes, né, entraram, que recém se formaram, às vezes fica um pouco mais difícil de colher tantas informações, mas já estão fazendo amistosos e a gente está por dentro, a gente está trocando informação com equipes adversárias para poder, né, estudar bem essas equipes e conseguir fazer aí um bom campeonato. Recentemente circulou nas redes sociais um vídeo de uma menina no Maranhão que ela jogava na base de um time masculino, só que ela jogava futebol e a federação não permitiu que ela fosse inscrita no campeonato que eles iriam disputar. E aí ela fez um apelo pedindo, não sei se vocês chegaram a ver, mas se vocês já passaram por alguma situação parecida, e se sim, gostaria que vocês dessem um relato. Acho que essa é a realidade mais comum do futebol feminino. Toda menina começou jogando num time masculino, não tem como, porque hoje até tem um pouco mais, mas antigamente, eu não digo nem há 10 anos atrás, eu digo até há 5 anos atrás, era muito raro escolinha de futebol feminino. Então, esse caso, né, recente, ele é um caso já oriundo de tempos atrás. Então, com certeza, eu já tive que jogar com escolinha de futebol masculino. A maioria das meninas que hoje está profissionalmente, com certeza, já teve que trabalhar na escolinha de futebol masculino, né? Então, é uma realidade que a gente já conhece. Eu acredito até que essa menina aí, hoje, já poderia buscar uma equipe feminina para poder jogar, né? Não precisa mais. Eu acho que evoluiu bastante. A gente tem muitas equipes, né, no cenário do futebol feminino. Então, eu acho que as meninas têm, sim, hoje, como buscar aí participar de uma equipe feminina, né, para disputar uma competição. A gente vê que alguns estados já estão com campeonato de base, até aqui no Rio Grande do Sul a gente tem o nosso campeonato, claro que um pouco menor, mas a gente já está tendo, né, esse campeonato de base. A gente precisa, claro, evoluir, melhorar, ter mais equipes, as equipes serem mais estruturadas, mas a gente acredita que já mudou bastante isso, né? Então, hoje em dia, uma menina, é claro que não tem tantos lugares, né, para escolinhas, eu digo, femininas, mas já tem. Então, mudou bastante. Antigamente, a gente tinha que jogar mesmo no meio dos meninos, não tinha outra forma, ou tu jogava ali, ou tu não ia jogar futebol. Então, mas hoje em dia eu já vejo que isso aí mudou um pouco, né? A gente consegue já encontrar bastantes equipes, se não é de futebol de campo, é futebol 7 ou até próprio futsal. A Paty já falou um pouquinho sobre a seleção feminina, mas essa semana terminou o torneio She Believes, que a seleção foi meio que um fracasso, assim, e a seleção tem o ser humano da face da Terra que mais ganhou o prêmio de FIFA Melhor do Mundo, que é a Marta. O que vocês acharam que faltou para a seleção nesse torneio? E já projetando também a Copa, porque vai ter aí 3 meses de preparação até o principal torneio do ano. Eu acredito assim que muito dessa renovação que está sendo feita, né? Muitas meninas aí, claro que já estão há um tempo trabalhando na seleção brasileira, mas para jogar uma Copa do Mundo, até uma própria Olimpíada, elas precisam estar mais preparadas, né? E está surgindo novos talentos. Então, eu acho que é isso que eles estão tentando fazer, colocar essas meninas para trabalhar, treinar bastante, mas não é o resultado não vem imediatamente, né? A gente tem que ter um pouco de cautela, esperar um pouco mais. Eu costumo não criticar os trabalhos, porque eu não estou lá para saber o que está sendo feito, né? Que eu estou vendo que o Vadão está recebendo muitas críticas, mas eu como não estou lá, eu não posso estar opinando, né, e falando alguma coisa, o que é, o que não é, mas eu acredito que eles devam estar com um pouco de dificuldade, sim, por causa desse processo de renovação, né? Muitas meninas novas surgindo, com muita qualidade, vindo das seleções de base até, e aí está faltando aquele entrosamento com as meninas mais velhas, né, que já estão há mais tempo ali na seleção. Eu acho que a hora que a gente conseguir esse meio termo aí, ou fazer com que essas meninas ganhem mais rapidamente experiência para jogar esse tipo de competição, a gente vai conseguir colher bons resultados. Olha, eu acompanhei apenas um jogo da seleção, esse último. Agora até achei que a postura da seleção, comparado com os comentários que a gente vinha vendo nas redes sociais, foi melhor, né? Até foi um resultado de 1-0, né? Então, acredito que isso, comparado com os outros jogos, teve uma evolução. E foi como a Patrícia falou, né? A gente tem que ter paciência, porque
nós que disputamos os campeonatos brasileiros aqui, os nacionais, a gente sabe que tem muito talento, tem muita menina nova surgindo. Só que eu acredito que um pouco dessa precariedade, do fato da seleção estar conseguindo os resultados positivos, também vem da diferença de estrutura. A gente trabalha de uma maneira que os outros países não trabalham. Então, a seleção dos Estados Unidos, a gente sabe que os Estados Unidos é um dos melhores países para futebol feminino. Até acho que o futebol feminino é muito melhor lá e muito mais visto do que o masculino em si. Então, é uma comparação de base, de estrutura que não tem, né? Não tem como comparar. E acredito que a demora para que o Brasil renove é muito maior do que fora. Então, a gente tem que ter essa paciência. São poucas as meninas ainda que jogam fora. E as que jogam uma, duas, três, daquelas 11 que estavam jogando, todas jogavam fora, porém, cada uma num determinado local. São maneiras diferentes de jogar, são metodologias de trabalho diferentes. Aí tu vem para o Brasil, tu reúne com algumas meninas daqui com estruturas diferentes. A gente que é jogador, a gente sabe que estrutura física, o trabalho físico daqui é diferente do de fora. E isso tudo dentro do jogo das 4 linhas faz diferença, né? Então, como a Patrícia falou, tem que ter paciência. A gente sabe que tem potencial. O Brasil tem muito potencial. Não é à toa que a Marta ainda é a melhor do mundo, brasileira. Então, acredito que esse trabalho de renovação, a paciência que a gente tem que ter e acho que apostar um pouco mais na base, apostar realmente na renovação, nas estruturas, isso vai fazer diferença futuramente, com certeza. Fechou. Obrigada, Paty. Obrigada, Taba. Obrigada a todos aí.